Boa noite, essa é a série que a gente tem estudado já há algumas semanas, nitroglicerina. Um diálogo sobre os temas mais explosivos do contexto familiar. E os temas são tão explosivos que, assim, confesso para vocês, sempre que acaba um domingo eu fico pensando assim, acho que o pessoal não vai voltar mais não. Porque os temas são tão complicados, são tão delicados que não vai sobrar ninguém para o domingo seguinte. Então, obrigado pela sua paciência comigo e com os temas que estão sendo abordados, mas você sabe muito bem que a intenção é das melhores, né? A intenção é que a gente continue crescendo em áreas que às vezes são frágeis e que têm o poder de fazer abalar o relacionamento conjugal e a saúde da nossa família. Hoje, em especial, nós vamos conversar sobre recursos desiguais dentro de casa. Vai ser um bate-papo sobre dinheiro, um bate-papo sobre a administração das nossas finanças. E esse tema é bastante difícil, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo de crise no país, porque muita gente está com esse assunto à flor da pele, né? Vivendo dramas de desemprego, outros vivendo o drama da iminência do fechamento de uma empresa, de uma loja, de um comércio. Outros já tiveram que mexer significativamente no seu nível de vida, no seu custo de vida. Então está todo mundo fragilizado diante desse assunto. E a gente vai conversar com o maior cuidado do mundo sobre esse tema, tá bom? Dinheiro é um assunto delicado. Um assunto bem delicado porque ele tem sido considerado na nossa cultura um verdadeiro tabu. Uma pesquisa recente que foi desenvolvida pelo SPC Brasil, desculpa falar do SPC, de repente alguém tem problema com o SPC, mas não é a intenção, tá bom? 56% dos brasileiros não têm o hábito de conversar sobre suas finanças dentro de casa. 56%. O pessoal conversa sobre tudo, sobre novela, sobre futebol, sobre viagem, sobre amigos, sobre formação profissional, mas dinheiro, não. Um outro índice que essa pesquisa aponta é o de que 39% dos brasileiros não conversam sobre o dinheiro em família, nem quando a coisa fica feia. Quando as contas não começam, a gente não começa a dar conta das contas, a gente começa a deixar algumas coisas passarem, a gente começa a entrar no vermelho. O marido não fala sobre dinheiro, ele resiste a esse assunto, porque ele não sabe como a esposa vai lidar com a história, ele não sabe como os filhos vão lidar com a história também. Tem sido um tema associado à nossa identidade e valor pessoal. Talvez seja por isso que é tão difícil falarmos em dinheiro. Quando a gente fala do dinheiro, a gente fala de algo que é usado por muita gente para definir o seu valor, a sua identidade. Daí, quando a gente tem dinheiro, a gente tem a sensação de que a gente é melhor do que na verdade a gente é. Mas quando o dinheiro falta, a gente começa a se sentir pior, a sensação de fracasso bate e a gente vai se sentindo pequeno perto das outras pessoas. Então, para não ter problema, ninguém pergunta quanto o outro ganha e o outro não pergunta quanto a gente ganha também. Dinheiro é um assunto delicado também e tem sido administrado de maneira cada vez mais individualista. É bom lembrar que individualismo é uma coisa boa. Individualismo diz respeito à preservação da minha pessoalidade, da minha história, da minha percepção sobre a vida, mas o individualismo é a deturpação do indivíduo. É quando o indivíduo passa a viver tão somente em função dos seus gostos, das suas preferências. Ele passa a viver como um sujeito autocentrado que só consegue olhar para o seu próprio umbigo. E existem duas maneiras disso afetar as nossas famílias. Isso afeta as nossas famílias dentro de um contexto convencional e dentro de um contexto moderno. Deixa eu mostrar para vocês como é que isso funciona. Primeiro, dentro da família convencional, que a gente conhece muito bem. Nesse modelo familiar, há a verdadeira centralização dos recursos na mão de uma só pessoa, independentemente do fato de serem um ou dois os que trazem dinheiro para casa. Sempre tem aquele que controla todas as coisas. Lembra disso?
desse modelo em que só uma pessoa dá o nome no banco, desse modelo em que só uma pessoa sabe o número da conta bancária. Nesse modelo, também a alocação dos recursos acontece de maneira monocrática. Quando aquele que não tem o nome no banco precisa de alguma coisa, logo vai para aquele que tem e diz assim: por favor, será que você não poderia, nessa semana, liberar um pouco de recurso, porque eu estou precisando comprar algumas coisas. E aí, de maneira monocrática, aquele que é detentor da autoridade financeira dentro de casa diz sim ou não. A gente conhece bem esse modelo que muitas vezes acaba redundando também num proveito de recursos de maneira desigual, aonde somente aquele que precisa sair para trabalhar é que compra as melhores roupas, aonde somente aquele que precisa sair para reuniões de negócio é que tem condições de comer num bom restaurante, aonde somente aquele que viaja pela questão financeira, pela questão profissional é que consegue conhecer lugares diferentes e o outro não. O proveito dos recursos acontece dentro desse modelo de maneira desigual. Em quarto lugar, a indisposição para oferecer feedbacks. Aquele que é detentor da autoridade nesse modelo não se sente na responsabilidade de dizer para a esposa ou para o marido: viu, hoje eu precisei fazer um investimento, eu precisei fazer uma compra, nós estamos com o nosso saldo nesse patamar hoje, hein? Nós precisamos trabalhar juntos aqui. Não, normalmente quem assina o cheque tem a sensação de que não precisa prestar contas para ninguém. Em quinto lugar, a falta de cumplicidade em meio às crises. Não, aquela ou aquele que não é detentor do poder e da autoridade financeira, com a chateação de não participar do processo decisório, começa a sabotar o processo dentro de casa, começa a sabotar as finanças dentro de casa. O marido está passando uma verdadeira crise no trabalho e a esposa não quer nem saber, ou o marido não quer nem saber, continuam gastando da mesma maneira e reivindicando a manutenção dos caprichos, independentemente dos problemas enfrentados. Esse é um modelo que nós conhecemos muito bem, um modelo convencional, influenciado pelo individualismo. E ele tem um problema muito claro. O problema do individualismo nas finanças da família convencional dizem respeito à opressão de um cônjuge pelo outro. Nesse modelo sempre tem um que se dá bem e o outro, enquanto isso, acaba sendo oprimido, acaba não recebendo as mesmas oportunidades, e isso não é bom. É exatamente por isso que no mundo contemporâneo tem havido o surgimento de um outro modelo, que é o modelo da família moderna. Mas curiosamente, esse modelo também tem as marcas do individualismo. Presta atenção comigo. Há nesse modelo a desvinculação da condição financeira. Marido e mulher dentro de casa, embora morem debaixo do mesmo teto, embora durmam na mesma cama, embora dividam a mesma pia em alguns casos, sentem-se em condições financeiras diferentes um do outro. Uma vez uma mulher se aproximou de mim, dizendo: eu vim te procurar porque eu preciso muito que você ore pelo meu marido. Meu marido está passando por uma crise financeira terrível, isso está acontecendo com os negócios dele, e eu estou com medo do que vai acontecer. E eu fiquei muito sensibilizado com aquela conversa, e antes de falar a respeito do caso propriamente dito, eu olhei para essa mulher e disse assim: como é que você está se sentindo no meio dessa crise? Você está mal? Ela disse: eu? Não, eu não. O problema financeiro é dele. Eu estou bem financeiramente. Eu falei: como? Não, eu estou bem, eu estou decolando nos meus negócios, as coisas estão bem, as minhas finanças estão ótimas, inclusive vou fazer uma viagem para a Europa. Eu falei: como é que é? Eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Aí eu perguntei: e o seu marido? Ele falou: não, ele não vai, ele está em crise. Depois dessa conversa, quem entrou em crise fui eu. Como é que pode, gente?
Duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto e administrando a ideia de que podem ter condições financeiras diferentes. Isso também recebe influência do individualismo. Em segundo lugar, o desmembramento das contas bancárias. Para que isso seja possível, esse modelo, cada um tem a sua conta e ninguém deixa o extrato bancário em cima da mesa. Tudo guardadinho para que ninguém possa olhar com interesse naquilo que é meu. Em terceiro lugar, a construção de um orçamento participativo. O nome é bonito, né? Orçamento participativo. Mas esse tipo de orçamento faz com que os cônjuges se vejam como uma espécie de sócios, de acionistas dentro de uma empresa. Então, um paga o financiamento da casa e o outro paga o condomínio. Um paga a escola dos filhos, o outro paga o clube. Um paga o supermercado e o outro paga a empregada. E ai daquele que não arcar com as suas responsabilidades. A nossa sociedade não vai sobreviver com esse negócio de uma das partes não cumprir com o seu lugar no acordo. Dentro dessa família moderna também a ausência de um espírito de generosidade. Antigamente era muito natural esse negócio do marido fazer questão de sentar, de pedir o melhor vinho, de pedir um bom prato, de pagar a conta. Hoje em dia, hoje eu pago o jantar, amanhã é você, hein, meu amor? 15 anos de casado. Hoje eu pago a gasolina, mas semestre que vem é você. Ou então eu abasteço o meu carro, tá bom? Você abastece o seu. Em quinto lugar, a prática de uma agiotagem impiedosa. Verdade. Tem acontecido dentro desse modelo agiotagem. Às vezes um dos cônjuges está passando por um problema aí para acertar suas contas, chega para o marido ou para a esposa e diz assim: viu, você poderia me emprestar um dinheiro? Ele diz: claro, claro. Quanto você quer? X, que beleza, passo hoje para a sua conta. Você me devolve como? Você me devolve em quantas vezes? Viu, se a gente colocar só uma correçãozinha, pode ser assim, entre aquilo que um agiota cobra e aquilo que o banco cobra, nada muito complicado. Quando o governo descobrir esse tipo de transação financeira dentro de casa, logo o governo vai querer cobrar imposto da agiotagem dentro das nossas casas. O negócio está ficando feio. E por último, a substituição dos antigos seguros de vida por planos de previdência. Porque no modelo anterior havia uma preocupação grande por parte daqueles que eram detentores dos recursos financeiros com aquilo que ia acontecer com a família com a partida deles. Então eles faziam o chamado seguro de vida. Quem pagava o seguro de vida a vida inteira não era beneficiado do seguro. Quem eram os beneficiários? A esposa, ou o marido, os filhos, aqueles que ficassem. Hoje muita gente não quer saber mais de seguro de vida, porque como é que eu vou deixar alguma coisa e não vou desfrutar desses recursos? Então as opções têm mudado e as pessoas têm feito a opção por planos de previdência, para que eu possa manter o meu nível de vida, comendo nos mesmos restaurantes, fazendo as mesmas viagens, depois da minha aposentadoria. Enquanto no primeiro modelo da família convencional, o problema é a opressão de um pelo outro, o problema nesse modelo, influenciado pelo individualismo na família moderna, o problema é a fragilização dos vínculos familiares. Porque está tudo tão separado, que fica muito fácil de você simplesmente, depois de uma briga, dizer assim: quer saber de uma coisa? Eu vou embora. E quando um dos dois decide dizer isso, depois de uma briga, é só pegar a mala que está pronta. As finanças estão divididas.
As aplicações financeiras estão divididas. Os bens estão divididos. Está tudo divididinho. A vida facilmente funciona longe do cônjuge. Certa vez eu ouvi de alguém mais sábio, mais experiente, que a melhor coisa que um casal pode fazer para se fortalecer é se emaranhar como se emaranha um novilho de lã. Quanto mais a gente se enrosca, quanto mais a gente se entrelaça nas contas, nos encontros, na amizade, mais difícil fica para separar. E aí a gente começa a fazer as contas no meio da crise, e a gente diz assim: quer saber de uma coisa? Acho que eu vou lutar pelo casamento. Dinheiro e divórcio têm caminhado muito juntos. Segundo Jeffrey Dew, da Universidade de Utah, uma pesquisa realizada em 2016, casais que brigam por causa das finanças, pelo menos uma vez por semana, têm 30% de chance de separar. Olha aí, começa a fazer as contas. Você briga quantas vezes dentro de casa? Por dinheiro. Se é uma por semana, você tem, segundo essa pesquisa, 30% mais de chances de se separar. Que é uma estatística pior? Casais onde um dos cônjuges gasta dinheiro de forma insensata tem até 45% mais de chances de divorciar. Basta um dizendo: eu não quero saber de pensar no orçamento, eu não quero participar dessa coisa de construir as nossas receitas e as nossas despesas, eu só quero ir para o shopping. 45% mais de chances desse casal vir a separar-se. Uma última estatística: casais endividados perdem significativamente a qualidade da vida conjugal. A comunicação padece, fica truncada, fica pesada, a docilidade vai embora e o sexo fica altamente comprometido. Por isso, a gente precisa voltar os nossos olhos para as Escrituras, para tentar entender o que é que Deus tem a nos dizer a respeito desse assunto. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a esse pastor chamado Timóteo, que pastoreava uma igreja na cidade de Éfeso, no capítulo 6, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo da vida, e de Cristo Jesus, que mediante Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento
para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Eu acredito que esse texto mostra para a gente a existência de dois modelos de gestão financeira que podem ser desenvolvidos dentro da casa da gente. O primeiro modelo é o modelo que eu chamo aqui de modelo centrado no dinheiro. E o segundo é um modelo centrado em Deus. E esses dois modelos funcionam de maneiras diferentes e têm fins diferentes, né? Se você desenvolver o primeiro, você vai chegar em determinado lugar. Se você seguir o segundo, você vai chegar num outro lugar, num lugar diferente. Vamos conhecer esses dois modelos? Gestão financeira centrada no dinheiro. Esse tipo de gestão requer um foco obsessivo, um olhar assim que não pode ser desviado em hipótese alguma. Percebam o versículo 9. Os que querem ficar ricos. Os que querem ficar ricos, aqueles que saem pela Saraiva procurando aqueles livros, como conseguir o meu primeiro milhão, depois vão para o volume 2, como conseguir o meu segundo milhão, depois vão para o terceiro, como conseguir o meu terceiro milhão, e não param nunca mais, obsessivos por fazerem fortunas, foco obsessivo. É muito bom a gente lembrar que a Bíblia nunca disse para a gente que o dinheiro é um problema, que ter dinheiro é problema, que ser rico é problema. Não é. O próprio Salmo 1 diz que aquele que segue os caminhos do Senhor, o conselho do Senhor, pode receber da parte de Deus prosperidade. Enquanto tem gente que prospera por conta de corrupção, existem outros que prosperam sim por conta da bênção de Deus. Da bênção de Deus. Ele pode ser bênção de Deus para a família, bênção de Deus nas mãos de gente generosa e bênção de Deus nas mãos de gente que deseja investir na expansão do reino de Deus. O problema é querer ficar rico. O problema é viver pensando em construir uma fortuna. O problema é fazer disso o alvo maior da nossa vida. Porque quando a gente faz do ficar rico o alvo maior da nossa vida, algumas deformações vão se estabelecendo dentro do nosso coração e dentro da nossa família. Existem pelo menos dois exemplos negativos de gestão financeira centrada no dinheiro. O primeiro deles vem dos quadrinhos, a gente conhece bem. Lembram do tio Patinhas? Curioso, né? Ele tinha 3 sobrinhos, o Guinho, o Zezinho e Luizinho. 3 sobrinhos, mas não tinha filho. Porque filho gasta dinheiro. Filho impede a gente de fazer algumas viagens. Filho precisa ir para a escola. Sabe quanto custa uma escola em Sorocaba? Então é melhor ser tio. É melhor ser tio Patinhas. O segundo exemplo é o exemplo do Sméagol, que vem da literatura de uma obra chamada O Senhor dos Anéis. Vocês lembram do Sméagol, do Senhor dos Anéis? Ele era um hobbit que vivia em paz com o seu povo perto das terras de Lys, até que encontrou um anel quando ele fazia uma pescaria. E quando ele pegou aquele anel, ele encontrou aquilo que encantava o seu coração mais do que todas as outras coisas. Dentro daquele contexto literário, fantasioso, aquele anel dava para ele a eternidade. Ele não morria enquanto o anel estivesse ao lado dele. Todo mundo que se aproximava para pegar aquele anel das mãos do Sméagol acabavam vendo ele virar um bicho. Ele se transformava, ele se deformava, e ele dizia:
este anel é o meu precioso, esse anel é o meu precioso. Como tem gente por aí que quando é abalado nas suas finanças, se transforma num esmigo, né? Se deforma, perde o humor, não consegue conversar com mais ninguém, perde o sono, tudo por causa do dinheiro, tudo por causa do dinheiro. Gestão financeira centrada no dinheiro requer foco obsessivo. Em segundo lugar, requer também flexibilizações perigosas. Se você quer chegar na riqueza, no enriquecimento, na construção de um patrimônio monstro, em alguns momentos você vai ser tentado a flexibilizar de maneira perigosa, você vai ser tentado a abrir mão de alguns princípios, você vai ser tentado a abrir mão de alguns valores. Aí o texto diz: eles caem em tentações, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Isso não acontece por judiação, isso acontece por consciência de quem desejou construir a vida na plataforma do dinheiro, na plataforma dos recursos. Qual o problema das flexibilizações indevidas para a família? Em primeiro lugar, nós passamos a colocar a família na rota contrária da vontade de Deus. Você tem ideia do perigo que é você tentar enriquecer de forma ilícita? O que eu estou tentando dizer é que se você der esse passo, você vai colocar a sua família na rota contrária da vontade de Deus. E você vai fazer do Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o teu grande inimigo e o inimigo maior da tua casa, da tua família. Esse negócio é uma loucura. Esse negócio não é inteligente. Mais cedo ou mais tarde a gente vai trombar com o Todo-Poderoso e as consequências não vão ser boas. O problema das flexibilizações indevidas para a família é que também passamos a viver o constante drama de sermos descobertos ou desmascarados. Puxa, como é difícil isso aqui. A gente flexibilizou, a gente fez uma bobagem aqui, outra ali, para poder enriquecer. Aí a gente não dorme mais. Como isso é duro. Como isso é difícil. E em terceiro lugar, deixamos um legado de administração financeira complicado para os nossos filhos. Algumas pessoas, de maneira muito ingênua, dizem assim: não, eu estou fazendo essas bobagens por amor aos meus filhos, para que eles não passem necessidade no futuro. O que eles não conseguem perceber é que eles estão também deixando um legado. O nosso DNA é o material genético que forma os nossos filhos, e se eles nos veem fazendo bobagem, é exatamente o que eles vão fazer da vida deles também. É curioso perceber que alguns corruptos no Brasil talvez nunca vão parar na cadeia, talvez nunca, mas a dor maior desses homens talvez seja no futuro ver os seus filhos enfrentando a prisão, os seus filhos sendo encarcerados por conta de uma maneira de administrar os recursos que flexibilizou princípios importantes. A gestão financeira centrada no dinheiro, ela também consolida inversões que são deformadoras. Dá uma olhadinha no versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que me chamou a atenção na leitura desse versículo 10 é o fato de que o amor primariamente foi criado por Deus para que fosse o elo de ligação entre as pessoas. As pessoas devem se amar. O marido deve amar a esposa deve amar o marido. Marido e mulher devem amar os filhos.
Nós devemos amar os nossos companheiros, nós devemos ter compaixão por pessoas que estão carentes e necessitadas no nosso caminho. Amor é o que deve ligar as pessoas. Mas nesse modelo de gestão financeira centrada no dinheiro, esse amor passa a ligar homens e mulheres a coisas e bens. Aí o sujeito começa a amar mais o carro do que o filho. Aí o sujeito passa a ter mais zelo pelo celular de último modelo do que zelo pela esposa, que está precisando conversar e olhar nos olhos do marido. Isso é um absurdo. Vocês concordam que isso é uma deformação complicada? Quando os familiares sentem-se menos amados do que o dinheiro, eles nutrem uma irritabilidade difícil de explicar. Preste atenção nisso. Alguns dos nossos filhos irritados, eles estão irritados por outros motivos diversos, mas alguns estão irritados, perdendo o cabelo, gaguejando, precisando de psicólogos, porque se sentem menos amados do que o dinheiro, do que as coisas, do que os bens. Eles também cultivam uma paixão materialista insustentável. Alguns dos nossos filhos são materialistas porque vivem num mundo materialista, porque aprendem isso na escola, mas outros porque pegam isso da gente. E enquanto a gente expressa o nosso materialismo, buscando juntar e juntar cada vez mais dinheiro para a gente, os nossos filhos demonstram o mesmo materialismo, tentando comprar celular novo, tentando comprar um tênis mais caro, tentando gastar o que eles não deveriam gastar, sendo materialistas, colocando o amor deles também nas coisas. Quando os familiares sentem-se menos amados do que o dinheiro, eles tendem a um afastamento gradativo da pessoa avarenta. Isso não acontece cedo, isso não acontece rápido, mas à medida em que o tempo vai passando, um ódio vai sendo nutrido pela pessoa avarenta, pela pessoa que se preocupava mais com o dinheiro do que com os relacionamentos pessoais dentro de casa. Isso é devastador para o relacionamento familiar. Não há quem consiga conviver muito tempo com um avarento. Suportar um avarento é uma coisa que a gente consegue fazer, sabe quando? Em Páscoa e Natal, no máximo. Naquelas festas assim, quando a gente não tem muita alternativa, sabe? Chama ele também. Chama ela também. Por último, a gestão financeira centrada no dinheiro produz resultados devastadores. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. O texto bíblico está dizendo que se a gente gerir os nossos recursos de maneira a desejar a riqueza e a fazer disso o alvo maior da nossa vida, nós vamos nos desviar da fé. Isso vai acontecer. Isso não é uma suposição. Isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque o dinheiro demanda a nossa confiança. O dinheiro demanda a nossa fé. Muitos de nós começamos a acreditar que o dinheiro traz felicidade. Muitos de nós começamos, por conta da influência da cultura, a acreditar que o dinheiro nos dá estabilidade, que o dinheiro pode garantir a nossa estabilidade física, emocional. Bobagem, a gente sabe que isso não acontece.
Nós somos como a palha que é levada pelo vento. O dinheiro pode nos dar alguns prazeres, e bons prazeres, mas às vezes ele está com a gente. E amanhã? E se tudo que a gente tiver for tirado da gente? Tudo! Se você, ao final desse encontro, pegar o seu celular, acessar sua conta bancária e perceber que algum problema aconteceu e você não tem mais as suas reservas, como é que você se sentiria? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, foram colocando a confiança mais no dinheiro do que em Deus, e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, sofrimentos por conta da destruição dos vínculos dentro de casa. A gente está conversando sobre alguma coisa muito estranha? Ou é exatamente o que a gente tem visto por aí acontecer recorrentemente na vida de um montão de pessoas que a gente ama? Por que a gente continua fazendo a mesma coisa? Por que a gente continua orientando, vetorizando a vida na mesma direção? Por quê? O apóstolo Paulo diz que existe um outro tipo de gestão financeira. Esta gestão financeira centrada em Deus. Em Deus. Essa gestão requer algo diferente daquela obsessão pelo enriquecimento. Ele requer uma devoção exclusiva a Jesus Cristo. Uma devoção exclusiva a Jesus Cristo. O versículo 15 e o versículo 16 dizem o seguinte: Ele é o bendito e único soberano. Ele, Jesus Cristo, é o bendito e único soberano. O Rei dos reis, e ninguém está acima dele. Ele governa. E é Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam a honra e o poder para sempre. A honra e o poder a Jesus e não ao dinheiro. A Jesus e não ao dinheiro. Tem um texto bíblico que é o texto de Lucas 11, de 24 a 26, onde Jesus explica algo muito significativo sobre essa coisa de quem governa a nossa vida, quem comanda o nosso coração, quem se assenta no trono da nossa existência. Jesus diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, quando esse espírito maligno ele é expulso através de uma oração, ele passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontrando, diz: eu voltarei para a casa de onde saí. Sabe por quê? Porque o trono do nosso coração não pode ficar vazio. E se uma divindade tal qual o dinheiro é expulsa através de uma oração, e esse espaço no nosso coração não é devidamente preenchido, ele volta. As divindades voltam. Mais do que isso, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Gente, isso aqui é assustador. Isso aqui é assustador. Esse texto está dizendo para a gente que o trono do nosso coração não fica vazio. E se a gente coloca a pessoa errada, mais cedo ou mais tarde, outras divindades vão cercando a nossa existência, e nós vamos nos tornando escravos dessas divindades. E elas nunca entregam a felicidade que elas prometem, elas nunca nos dão
a estabilidade emocional que a gente queria. E no final da história a gente experimenta a ruína. Portanto, se a gente quer romper com aquele ciclo maldito de uma gestão financeira centrada no dinheiro, a gente precisa centrar a nossa vida em Jesus. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal. Ou seja, se você colocar Jesus no teu coração, a felicidade que Ele promove dentro de você, a estabilidade que Ele traz para a sua vida, ninguém pode retirar, porque bala não derruba, porque potestade alguma faz com que Ele saia do nosso coração. É por isso que nele nós podemos enfrentar todas as coisas. A gente pode passar por privação, a gente pode passar por problemas financeiros, a gente pode passar por crise de petróleo, a gente pode passar por todas as crises, inclusive a crise que deixa as nossas empresas aí quebradas como estão. Mas se a gente tem Jesus, a gente ainda vai ter forças para levantar na segunda-feira. A gente ainda vai ter condições de enfrentar os desafios que vêm pela frente. Porque esse Rei e esse Senhor tem poder para nos ajudar. Em segundo lugar, a gestão financeira centrada em Deus demanda princípios inegociáveis. Diferente do outro modelo que se flexibiliza com a malandragem de sempre, para poder enriquecer de qualquer forma, aqui não. Aqui os princípios são rígidos. Porque o alvo não é o enriquecimento. O alvo é a honra e a glória desse novo Senhor. E esse novo Senhor quer que a justiça seja estabelecida. A justiça. É exatamente por isso que quando Jesus decidiu entrar na casa de um homem chamado Zaqueu, um homem que tinha feito assim muitas bobagens ao longo da sua vida, depois daquele encontro, Zaqueu bateu a mão na mesa e disse assim: eu vou passar a procurar um a um daqueles a quem eu lesei. Isso não vai ser fácil para mim, isso vai ser duro, mas eu vou restituir 4 vezes mais aqueles a quem eu passei a perna. E vou doar parte dos meus bens aos pobres. Não vou mais viver orientado pelas riquezas. Não vou mais viver como se esse negócio me controlasse. Quem vai controlar quem nessa relação sou eu. Eu vou controlar o dinheiro a partir daqui. Verdadeiros discípulos de Jesus que fazem uma gestão financeira centrada em Deus valorizam a justiça, a piedade. Piedade aqui diz respeito à busca por uma visão espiritual a respeito da maneira como investir os recursos financeiros. Conheço a história de um professor, nenhum milionário não, gente que ganha vida mês a mês, gente que batalha como eu e você. Recebeu a notícia da esposa de que eles tinham ganhado um processo que estava há anos na justiça, há anos. E quando eles descobriram isso e conversaram, ainda dentro de uma universidade, eles sentaram numa sala vazia e decidiram fazer uma oração. E eles disseram assim: Deus, nos ajude a usar esses recursos da forma que o Senhor quer. A gente não sabe por que esse dinheiro veio parar na minha mão, na nossa mão, mas o Senhor sabe. E enquanto eles oravam, um aluno entrou chorando dentro da sala, não percebeu os dois, sentou numa cadeira e começou a chorar, e os dois disseram: opa, o que está acontecendo? Algum problema aí? O aluno limpou as lágrimas, disse: não, está tudo certo. Depois de algum tempo de conversa,
o aluno disse: eu acabei de receber uma notícia de que eu vou precisar fazer uma cirurgia por conta de um câncer que eu tenho. Não tenho recursos financeiros para fazer a cirurgia. E eu estou desesperado, clamando para que Deus me ajude a levantar o recurso para isso. Aí o marido olhou para a esposa olhou para o marido. E depois de um tempo, marido e mulher se entendem só com o olhar, né? Então o professor disse: fica tranquilo, Deus acabou de mandar esse recurso. E eles usaram esse recurso para pagar a cirurgia daquele aluno. Por que que a gente sempre pensa que o dinheiro que chega quando a gente não está esperando é dinheiro para a gente, é dinheiro para as nossas viagens, é dinheiro para o nosso deleite? Não tem problema ser. Não tem problema ser. Mas também não tem problema a gente orar dizendo: é para mim mesmo. Às vezes a bênção que Deus deseja oferecer à vida de algumas pessoas que estão ao seu redor não chegam, porque Deus enviou através de você e de mim. Fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lucas 16, de 10 a 16, diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Você está achando que a maior riqueza que tem é o dinheiro que tem na conta bancária? Os carros que você comprou ao longo da vida? As casas que eu e você temos? Isso? Bobagem. O texto bíblico está dizendo que tem coisa muito mais rica do que isso. Existem valores muito mais altos e mais nobres do que este. A gestão financeira centrada em Deus também consolida valores humanizadores. Enquanto no primeiro momento, ou no primeiro modelo, o amor é as coisas, o amor é dirigido na direção dos bens, do carro, do celular, do terno. Aqui, o amor é dirigido na direção das pessoas. E o dinheiro serve para abençoar a vida das pessoas. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Pelo contrário, ordene que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Como foi gostoso saber que, na tarde de ontem, os adolescentes e os jovens da nossa comunidade saíram daqui com alguns itens de higiene pessoal, com alguns bombons, com algumas coisas materiais que podiam abençoar a vida de algumas crianças num lar chamado Lar Betel. E eles foram para lá, anunciaram o nome de Jesus àquelas crianças, serviram essas crianças com tudo o que eles levantaram ao longo da semana. E quando eu fui no final da tarde para olhar o que estava acontecendo ali, eu quase desmanchei. Porque eu vi os nossos jovens e adolescentes brincando com aquelas crianças carentes e valorizando coisas que eles não tendem a valorizar dentro de casa. Como foi bom perceber valores sendo estabelecidos na direção do amor às pessoas. Em último lugar, a gestão financeira centrada em Deus, ela produz tesouro, mas tesouros nos céus. Dessa forma, eles acumularão um tesouro, diz Paulo, para si mesmos,
um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Se você se dedicar a Deus, se você administrar os seus recursos com princípios e valores, se você utilizar o seu dinheiro para abençoar a vida de gente, você vai produzir um tesouro para você. Mas diferente do tesouro que tem sido prometido por aí por algumas igrejas que falam um monte de bobagem na televisão e na internet, dizendo que você vai colher essas bênçãos aqui mesmo, que você vai enriquecer, que você vai receber uma promoção, que você vai duplicar os seus benefícios dentro da empresa. O que Deus nos promete é um tesouro que Ele não menciona que tesouro é, mas é na eternidade. E se é tesouro vindo do Rei e do dono de todo o ouro e de toda a prata, pode ficar tranquilo, é coisa boa, é coisa que vai nos encher o coração, é presente que vai nos encantar, vindo das mãos do Deus a quem a gente serviu ao longo da vida. A quem você tem servido ao longo dos últimos anos? Ao dinheiro ou a Jesus? A quem você tem servido? A Deus ou ao dinheiro? Ofereça a sua dedicação exclusiva ao Senhor. Cultive princípios consistentes e inegociáveis. Consolide valores humanizadores. E acumule tesouros nos céus. Difícil a gente conversar sobre dinheiro, né? Difícil para você, difícil para mim também. Que tal a gente parar para orar e conversar com Deus a respeito de algumas coisas que vieram à tona